O Congresso Nacional tinha proposto aborto compulsório para as mulheres HIV positivo. E nós fomos contra, porque 70% das crianças faziam sororeversão e negativavam. O senhor teve vários casos de crianças que nasceram positivas com HIV e depois negativaram. Negativaram. Eu encontro algumas delas hoje, são profissionais. Outro dia, no fim da missa, veio uma jovem linda, com cabelos lindos, perto de mim, e falou: Padre Júlio, eu vim te agradecer. Eu sou a Claudinha. Eu falei: Claudinha? Ela foi adotada com 2 anos. E eu fiquei muito emocionado de ver. Quantas crianças estiveram ali na Casa Vida? Ah, mais de 100 e tantas passaram. O senhor teve uma experiência de ser pai dessa criançada Tenho. toda, né? E um dia um bispo me falou: por que você tem que ser pai dessas crianças? Eu falei: olha, eu acho que porque quando eles estão com diarreia, eu dou banho neles. Quando eles estão vomitando, eu fico do lado junto. Quando é para ir para o socorro de madrugada, eu levo no colo. Fico a madrugada inteira segurando na mãozinha deles. Quando eles tomam injeção, eu fico junto com eles. Quando eles estão chorando, eles choram comigo. Se o senhor fizer isso, eles vão te chamar de pai também. Faça isso, eles vão te chamar de pai também. E eram crianças pequenas, né? Pois é, porque aí ficou... por que eles têm que ser seus filhos? Porque se ama. E porque o amor tem que ter concretude. O amor não é uma ideia. Muito bem, pessoal, segunda-feira, 27 de janeiro, 7h03 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí no nosso chat. Estamos começando o Desperta de hoje, abrindo a semana já com os nossos trabalhos por aqui. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais no YouTube, lá no canal do Leandro de Moura e no canal do Eduardo Moreira, mas principalmente no canal do ICL Notícias. Se você ainda não assina nos nossos canais, você sabe, lá no YouTube é de graça, né? Então chega por lá, assine o canal, ative o sininho, já deixa seu comentário por aí, deixa seu like, compartilhe este programa agora pela manhã aí com os seus bate-papos da vida, né? Os seus telegrams, os seus zap-zaps, as suas redes sociais, para que a gente possa fazer esse programa, com que esse programa chegue cada vez mais longe. Estamos chegando já no final de janeiro, o ano começa a encaixar, né? Começou com muitas notícias escabrosas vindas lá do grande irmão indesejado do norte. Hoje nós temos aí as 12 horas de tensão entre Estados Unidos e Colômbia. Ontem o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi para cima do Donald Trump, negou a possibilidade de aviões com pessoas expulsas dos Estados Unidos que pudessem pousar na Colômbia, alegou que os acordos internacionais não estavam sendo cumpridos. O Donald Trump foi para cima, ameaçou sanções, ameaçou bloqueios de entrada de pessoas ligadas ao governo e à família do presidente nos Estados Unidos, causou um caos. O Gustavo Petro publicou ontem no Twitter uma espécie de carta, né? Uma carta dizendo várias coisas em relação à América Latina, ao relacionamento com os Estados Unidos, não se dobrando ali ao Donald Trump. No entanto, hoje pela manhã, a Colômbia recuou e os Estados Unidos passam a enviar aviões para a Colômbia com deportados. A gente vai explorar tudo isso daqui a pouquinho aqui, explicar o contexto de tudo que está acontecendo também. O México também está negando aviões, né? O Brasil recebeu o primeiro avião nessa semana com denúncias de maus tratos. A gente vai separar aqui a espuma da rede social do que de fato é novo, o que não é novo. É comum as pessoas viajarem acorrentadas, não é comum viajarem acorrentadas, como funcionam as coisas. A gente vai colocar tudo aqui em pratos limpos para também limpar, né, a cabeça de todo mundo aí, porque você vai vendo a coisa por rede social, a coisa fica uma maluquice, né? Então vamos dar uma organizada no pensamento aqui. Daqui a pouquinho a gente vai para esses e outros assuntos, tá bom? Se você está chegando por aí, por gentileza também vá compartilhando o programa. E quem está nos assistindo pela televisão e pelo rádio, muito bom dia. Estamos ao vivo na televisão na Bahia, em Porto Alegre e também em São Paulo. Você pode nos procurar aí pela televisão aberta e também em 3 emissoras de rádio em São Paulo. Você pode nos procurar aí se você estiver no trânsito em São Paulo ou em casa também, tem o hábito de ouvir rádio ainda, né? No bom e velho radinho, procure aí, vá procurando, vá girando o botãozinho, vá apertando o botãozinho
em um determinado momento você vai encontrar este programa todos os dias ao vivo às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Vamos embora então. Vamos lá para o clnoticias.com.br. Antes vamos tomar um gole de café. Tá tudo bem aí, Gabriel? Maravilhoso, Demore. Tá acordado? Segundou. Acordado, tô. Segundou. Tá de olho aberto, mas não tá acordado, né, Gabriel? Depende do dia. Vamos lá então. Defesa Civil prevê fortes chuvas até terça-feira em todo o estado de São Paulo. Atenção, hein? Atenção, a gente viu na semana passada, foi na sexta-feira, eu acho que foi, né, o Gabriel? São Paulo foi horrível, né? Sexta-feira. A chuva... Eu tava em São Paulo, aliás, gravando o programa, caiu a luz do estúdio, foi uma confusão, né? A gente tinha alertado na sexta-feira de manhã aqui, aliás, acompanha o Desperta também para isso, né? A gente fica sempre de olho na previsão do tempo aí, para tentar organizar aí a vida de todo mundo, não em relação para saber se você vai ter que passar protetor solar, né, Gabriel, o fator 40 ou o fator 70, né? Não, mas para saber se você está em área de risco, se você tem que prestar atenção em relação ao tempo, né? Então, entre hoje e amanhã, a coisa pode ficar feia de novo em São Paulo. Então, prestem muita atenção. A Defesa Civil do Estado emitiu um boletim especial para o período de domingo a terça, portanto, terça 28, né? Até amanhã, com previsão de chuvas intensas em todo o estado. Essas condições climáticas são causadas pela passagem de uma frente fria que trará pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. A previsão de chuva de forte intensidade, com acúmulos altos, abrange também a capital paulista, região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara. Várias regiões, portanto. Prestem atenção. Se você tem a possibilidade de trabalhar em casa, remoto... O que foi, Gabriel, que tá se coçando aí? Demorei, só dá uma arrumadinha aqui na câmera. Na câmera? Ah, muito bem. Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima, vai pra baixo. Deu? Não tá com muito teto aqui também não, porque tem que pegar a televisão lá, né? Tudo certo, beleza. Então preste atenção, principalmente se você tem a possibilidade de trabalhar remoto, né? Fazer o famoso home office. Talvez seja uma boa ideia entre hoje e amanhã, tá bom? Fale aí com a sua chefia, dá uma organizada nisso, porque realmente na sexta-feira, quando deu aquela chuva intensa em São Paulo, muito rápida, mas muito intensa, nós vimos imagens aí assustadoras, inclusive em relação ao metrô, né, ao transporte público de São Paulo, tá bom? Então fiquem de olho. Previsão de chuva intensa em várias regiões. A orientação da Defesa Civil é para tomar medidas de precaução para minimizar os riscos das fortes chuvas, né? Evitar áreas de alagamento e não atravessar vias inundadas mesmo de carro. Atenção para todo mundo que se aventura aí. Nós tivemos 4 ou 5 pessoas, acho que já confirmou 5 pessoas mortas na sexta-feira, né? Gente que muitas vezes poderia tomar mais cuidado, vai tentar atravessar a rua, né? Principalmente de moto, mas gente de carro também. Eu acho que eu já expliquei aqui, as pessoas têm a sensação que o carro é mega pesado e vai conseguir atravessar, né? Não é assim que funciona. Se você for ver aí várias explicações físicas, né, do porquê o carro é muito frágil em locais inundados, a gente vê que o carro vira com o assoalho do carro, né? Assim que a água sobe, a água empurra ele para cima facilmente, gente. Não tem nada, absolutamente nada que segure, né? Ele vira praticamente uma prancha, né? Fica uma lâmina embaixo. Então, um carro é muito facilmente levado por alagamento, que às vezes a gente está falando de alagamento de 30 a 40 centímetros, hein? Depende da maneira como a água vem, se ela vem com força, ela consegue empurrar o carro para o lado, não tente atravessar, mesmo que você esteja enxergando. Se você olhar e ver que o alagamento é um alagamento de 30, 40, 50 centímetros, se tiver aí um mínimo de correnteza, se a rua for inclinada, evite. Não vá, não faça isso. Você pode perder a sua vida, né? A gente tem visto isso com bastante frequência. Muito bem. Ficaremos de olho aqui, né? Dengue se espalha pelo Brasil e desafia o sistema de saúde. Temperaturas altas e ondas de calor fazem a doença avançar por todo o país e representam um risco ainda maior para o futuro, né? Estamos perdendo o clima como olhado no sul, disse a médica Ana Cristina Vidor sobre a batalha da dengue no Brasil. Como gerente de vigilância epidemiológica em Florianópolis, ela tem visto de perto a doença avançar pelo território nacional. Antes de 2010, disse ela,
Contávamos com o número de focos e não enchíamos os dedos das mãos. Não teve dengue transmitida em Florianópolis até 2014. A gente investigava os casos de maneira artesanal e intensiva. Não era uma doença aqui. O cenário mudou, claro, porque o clima está completamente destruído. A gente vem fazendo uma cobertura em relação a isso aqui. No ano passado, aliás, falamos muito de dengue e ficamos torcendo para que tivéssemos um inverno bastante rigoroso no ano passado, para que pelo menos a dengue fosse controlada. Tivemos um inverno rigoroso por um curto período e aí a dengue voltou com força esse ano. É um problemão de fato, né? Milhares de casos pelo Brasil, milhares. A matéria completa está aí no iclnoticias.com.br. Notícia rápida sobre o MEC, a divulgação dos resultados do SISU vai ser hoje, viu? Em comunicado divulgado no final da noite de domingo, o Ministério da Educação avisou que adiará a divulgação do SISU para essa segunda-feira. O horário exato não foi definido. O prazo inicial fornecido pelo MEC para a liberação dos resultados do SISU expirou ontem às 23h59. Em nota, o MEC disse o seguinte: o MEC informa que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguem trabalhando na finalização dos resultados do SISU. A divulgação ocorrerá ao longo dessa segunda-feira, 27 de janeiro, não disse o motivo, o MEC, né? Era para ser divulgado ontem o SISU, o MEC simplesmente não deu motivo e falou, ó, amanhã a gente vai divulgar, não deu horário ainda, então se você estava esperando a divulgação do SISU, não se preocupe se você não encontrou, porque de fato não foi divulgado, será divulgado hoje. O site oficial, para você não correr risco aí, ó, é o site acessounico.mec.gov.br/SISU. Cuidado, porque nesses momentos de divulgação de gabarito de concurso público, de Enem, de resultado de SISU, são os momentos que os grandes momentos que os golpistas aproveitam para produzir sites muito parecidos com os oficiais para roubar o seu dinheirinho, tá? Então, por favor, preste atenção. Na dúvida, vai lá para o iclnoticias.com.br, que a gente sempre coloca os links oficiais para você conseguir ir direto para o site oficial e não cair em golpes. Não clique em qualquer link que você receber por aí, muito menos por WhatsApp e por mensagem e por e-mail, tá bom? Fiquem de olho. Vamos lá para a crise da Colômbia. Olha, ontem foi um dia intenso, né? Mas antes de mais nada, uma notícia de última hora que saiu aqui na NBC News. O México recusou voos de deportação vindos dos Estados Unidos. A notícia foi publicada nessa madrugada. O governo mexicano criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ações de expulsão unilateral, né? E disse que os voos estão proibidos de pousar no México por enquanto. O México negou, né, um voo militar de acessar o seu solo na terça-feira. Isso foi divulgado agora, né, mas já tinha acontecido, pelo menos frustrando temporariamente os planos de Donald Trump de fazer deportação de imigrantes para o país. A notícia recém-publicada lá na NBC News. Então não é só a Colômbia que tomou a atitude de negar que os aviões pudessem pousar em seu solo. O México já tinha feito isso. Notícia fresquinha aqui dessa madrugada, né? Bom, vamos lá para ver o que vai acontecer com o México, né? O México é um alvo de mais alto custo do que a Colômbia. Ontem o Donald Trump, na prática, a gente vai já explicar o que aconteceu aqui, mas na prática esmagou a Colômbia em poucas horas, né? Como era óbvio que iria acontecer, gente. Não tem mágica em relações internacionais, né? A gente até gostaria, a gente acha bacana, bonito, tem alguns momentos históricos, né, de Davi contra Golias que a gente consegue ver o mais fraco vencer, mas no geral não é assim que a coisa funciona. Fosse tão simples, né? Fosse tão simples, como dizia minha avó, não seria tão complicado, né? Né, Gabriel? Se fosse tão simples, Leandro, não seria tão complicado, né? Então não é tão simples, né? Também não é tão complicado. É o famoso manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. É claro que nas relações internacionais você empurra, puxa, vai, tenta, dá uma volta para cá, dá uma volta para lá, mas quando tem um enfrentamento claro assim, principalmente diante de uma superpotência como os Estados Unidos, que agora está sendo comandada por um psicopata que não tem mais perspectiva nenhuma de reeleição, tudo isso tem que ser colocado na mesa, gente. O Trump já está com uma idade avançada.
não tem perspectiva de reeleição, ou seja, tá pouco né, para reeleição. Literalmente não tá nem aí. Ah, mas ele quer fazer o vice-presidente, o J.D. Vance. Gente, o Trump, ele só pensa nele, gente. Tá bom, eventualmente que bom se eleger o vice, mas assim, no fim das contas, tá andando e andando. Não tem perspectiva de reeleição, tá com idade avançada e entrou para a presidência para cometer vinganças das mais diversas possíveis. Não vai arregar. Não vai arregar. Não há diplomacia possível. Fará tudo o que tiver a seu alcance. O Trump só será freado se a plutocracia dos Estados Unidos, os grandes capitalistas, os bilionários que colaram com ele, que estão sustentando essa presidência, se incomodarem com alguma coisa. Fora isso, ele vai passar o trator em cima de quem estiver na frente. Né? Gostamos disso, Gabriel? Claro que não. Mas a gente não está aqui também para tentar moldar a realidade conforme aquilo que a gente gosta. Era fato que o que acontecido ontem, a Colômbia não ia segurar o rojão por muito tempo. Era fato, né? Mas eventualmente poderíamos ver aí se arrastar por 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, puxa daqui, puxa de lá, né? Não durou assim meio dia a coisa toda. O que aconteceu? Ontem, a Colômbia divulgou que não aceitaria voos de deportados vindos dos Estados Unidos, alegando que os Estados Unidos estavam descumprindo acordos internacionais em relação à deportação. Daqui a pouco a gente vai cair no caso brasileiro, de um avião que chegou com brasileiros dos Estados Unidos, acorrentados. É novidade ser acorrentado? Não é novidade? O que tem de novo? O que não tem de novo? A gente vai explicar tudo aqui para deixar tudo organizado, tudo bem claro, né? Para sair da espuma de rede social. Mas o Brasil aceitou o voo. O voo pousou em Manaus e depois foi para Belo Horizonte. A Colômbia não aceitou o voo. Não aceitou. Falou, aqui não vai pousar porque vocês estão descumprindo acordos internacionais. Não ficou claro quais acordos exatamente estariam sendo descumpridos. Tá? Podemos imaginar vários que estão sendo descumpridos. Expulsão imediata sem direito a julgamento, né? Tem todo um trâmite em relação a isso. Né? A maneira como as pessoas são tratadas, a maneira como a comunicação é feita, os pedidos ou não de autorização para você poder pousar em determinados aeroportos, a maneira como essas pessoas são entregues em solo nacional. Tem tudo um protocolo para isso, gente. Cada jeito que a pessoa pisa tem um protocolo, que não foi inventado ontem, né? Porque deportação existe há muito tempo e dos Estados Unidos para o Brasil, deportações acontecem sempre sob qualquer governo. Sob qualquer governo. Não tem governo bonzinho não, tá? Biden deportou gente pra caramba também, né? Então, primeira coisa, Petro falou, aqui não. Imediatamente, sem pestanejar, o Trump anunciou ontem tarifas de 25% para qualquer produto da Colômbia exportado para os Estados Unidos. Em uma semana, se os voos não pousassem na Colômbia, as tarifas subiriam para 50%. Um problemão, por quê? Mais de 30% do comércio externo da Colômbia é feito com os Estados Unidos. A Colômbia é historicamente o ponto, né, dos Estados Unidos na América Latina. Historicamente. Primeiro, o Gustavo Petro é o primeiro governo de esquerda eleito na história da Colômbia. Não esqueçam disso. A Colômbia passou toda a sua história aí de democracia na mão de uma elite conservadora, por vezes reacionária, de direita, intimamente ligada aos Estados Unidos. Vendida para os Estados Unidos, aliás. Né? A Colômbia se abriu toda para ser um protetorado dos Estados Unidos na América Latina. A partir dos anos 90, sob a desculpa da guerra às drogas. Não, vocês têm um problema de cartéis aí. Vamos ignorar que fomos nós, Estados Unidos, que mandamos todo mundo começar a proibir droga no mundo todo e gerou o problema. Vamos ignorar isso? E vamos ignorar que os Estados Unidos são o maior mercado consumidor de cocaína do mundo? Então vamos ignorar que todo o problema gerado na Colômbia foi gerado por nós, Estados Unidos? Mas nós precisamos mandar militares para a Colômbia, precisamos combater as Farc, precisamos ir para a guerra. Então os Estados Unidos mandam, em boa medida, na Colômbia há muito tempo. O Petro é o primeiro governo que se opôs a isso. Aliás, o Petro assumiu, mandou mais de 100 generais para a reserva, né?
E está tentando fazer alguma coisa diferente lá. É perfeito? Não. Sabemos exatamente como está o governo da Colômbia neste momento? Não sabemos porque lá não estamos. E a mídia da Colômbia é muito pior que a do Brasil. É muito mais concentrada, o país é muito menor, tem poucas vozes dissidentes para a gente entender os vários lados da história. Então, na verdade, é uma grande imprensa toda unida ali, mega golpista. Ontem eu passei o dia inteiro ouvindo o El Tiempo e a Caracol Notícias. Basicamente umas Jovem Pan disfarçadas, assim, umas revista Oeste que tem cara de Globo News, assim, né? Entendeu? Então, assim, parece uma imprensa, tal, não sei o quê, mas você vai ver lá, não tinha um convidado ontem que desse um contraponto. Todos absolutamente, olha, acho que eu passei ontem quase 10 horas ouvindo os dois canais no YouTube, né? Alternadamente. Assim, há 10 horas sentando pau no Gustavo Petro, não teve um contraponto. E eu não estou nem dizendo que o Petro está certo ou errado, não sei o que, eu queria ouvir um contraponto. Eu queria entender a história até para a gente trazer aqui, né? O Trump fez essas ameaças, o Petro escreveu uma carta, uma espécie de carta, lá no Twitter, muito bonita, aliás, muito bonita, muito bem feita, contando um pouco a história da América Latina, dizendo as coisas que ele admira nos Estados Unidos, as que ele não admira, colocando alguns contextos históricos, uma carta altiva, até poética, né? Se colocando ali como um líder nacional, dizendo nós aqui temos a nossa história, né? Nós não vamos nos dobrar a isso. Imediatamente, o próprio Petro anunciou tarifas para produtos dos Estados Unidos que são exportados para a Colômbia, de 25%, ou seja, entrou na guerra de tarifas, falou, se vocês vão tarifar nossos produtos, nós vamos tarifar também. Só que a pressão ontem, pela imprensa que eu estava acompanhando, era impossível de segurar, mesmo. Olha, eu passei o dia inteiro ontem ouvindo no YouTube, Caracol Notícias e El Tiempo, né? Que são talvez os dois maiores, né, da Colômbia. Pressão da classe política, pressão dos jornalistas, pressão de analistas, empresários, né? Falaram ontem que o café colombiano, 35%, 40% da produção é exportada para os Estados Unidos. Não ia ter para onde mandar o café. Agora tem uma época muito tradicional da Colômbia, que é uma época onde as pessoas que plantam flores, um setor da economia importante, né? Nesse momento, boa parte das flores são exportadas justamente nesse momento do ano, né, para festividades nos Estados Unidos, lá, eu não sei se é Dia dos Namorados, o que é que tem agora nos Estados Unidos em fevereiro. Ô Gabriel, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos é fevereiro, São Valentim? Eu acho que é, né? Eu acho que era por isso que eles estavam falando ontem em relação a isso. 14 de fevereiro. Isso aí, ó, então agora o São Valentim, né, 14 de fevereiro, tem um setor grande na Colômbia que exporta milhões e milhões de dólares para os Estados Unidos. Veja aquelas coisas particulares que a gente não conhece, né? A gente vai lá ouvir para conhecer e fala, nossa, isso é importante para um país, não imaginávamos, né? O setor de flores, né? Para o Brasil uma coisa, né? Não seria uma coisa significante na nossa balança comercial. Para eles, por outro lado, tem uma série de dinheiros que os Estados Unidos mandam para a Colômbia todos os anos, através dessas ajudas, entre aspas, humanitárias, né, por conta desse controle que o país exerce sobre a Colômbia há décadas. Então, olha, vamos parar com isso. A pressão foi brutal. Hoje pela manhã, o Trump soltou uma nota, aqui a capa do El Tiempo, né? Como foi a crise, a tensão de 12 horas, diplomática de 12 horas, o El Tiempo fala que essa foi a maior tensão com Washington desde que a Colômbia, aqui fala em separação do Panamá, né? Mas na prática, desde que a Colômbia, com a sua elite corrupta, vendeu o Panamá em 1903 para Washington, né? Isso aqui é a capa do jornal El Tiempo e aqui a capa do Caracol Notícias, né? Também os dois meios que eu estava acompanhando ontem, né? E aí, basicamente, o Trump soltou uma carta, uma nota oficial. A gente vai ler essa nota oficial e explorar os seus desdobramentos com o Jamil Chad, daqui a pouco lá no CL Notícias, primeira edição, mas basicamente falando que a Colômbia aceitou que os aviões pousassem, não disse nem a Colômbia na sua nota oficial e nem os Estados Unidos
na sua nota oficial que houve algum tipo de negociação para mudar algum tipo de termo, né? Não, vai pousar assim o avião, vai trazer assado, isso não mudou. Então a Colômbia simplesmente aceitou o que já estava posto antes. Aparentemente, não sabemos. Não levou nada dessa negociação, nada. Ou seja, não teve negociação nenhuma, na verdade. A Colômbia só falou, não, beleza, tudo bem aí, não dá para segurar essa pressão, manda os aviões para cá. Já tinha dito ontem, Gustavo Petro, que ia mandar aviões militares ou avião até presidencial para a Colômbia para trazer os seus connacionais, né? Seria uma das possibilidades. E o Trump ainda deu uma espezinhada na Colômbia e falou que com isso os Estados Unidos reafirmam o seu poder no mundo, né? O seu lugar no mundo e o seu poder no mundo. Então foi isso ontem, o resumo dessas 12 horas. Por um lado, uma história quixotesca, né? Foi lá, pegou sua lança, o Gustavo Petro foi para cima. Tem eleição na Colômbia em maio do ano que vem, eventualmente isso pode ser uma grande cavalo de batalha da sua campanha, falar, gente, nós enfrentamos o império, tá? Por outro lado, foram 12 horas que termina, de certo modo, de forma até humilhante para o Petro. E, infelizmente, fala aqui um admirador do Petro, vocês sabem quantas vezes eu já falei dele aqui, né? Eu acho que dos líderes de esquerda da América Latina aí, pelo menos é o único que está enfrentando as coisas, internamente e externamente. Se isso tem consequências positivas ou negativas, a gente vai descobrir com o tempo. Mas tem feito o enfrentamento, desde que assumiu o governo. Dentro de casa, com o exército, com os militares, com a oposição muito forte, super organizada contra ele. Imprensa muito forte, super organizada contra ele. É um cara que de fato está enfrentando, né? E tem eleição no ano que vem, em maio. A ver o que vai acontecer a partir de agora, a gente vai acompanhar esse caso. E aqui no Brasil, Itamaraty pediu explicações ao governo de Trump por tratamento degradante a deportados. Chegou o primeiro voo, né, da era Trump. Esse voo já estava autorizado desde o governo Biden, então vamos organizar a coisa aqui, né? Vamos organizar a coisa aqui. Esse voo estava já preparado desde o governo Biden. Os deportados são várias pessoas de vários tipos, né, de vivência nos Estados Unidos. Tinha gente que estava lá há 7, 8 meses, tinha gente que estava nos Estados Unidos há 30 anos. Tá? Então tem vários tipos de brasileiros aí. A extrema-direita da internet está correndo atrás do travesseiro de penas. Saiu atrás dessa história. Tá? Tá tentando achar ali os 2, 3, 4, 5 que tenham condenações criminais para falar, mas olha aqui, o Trump está mandando para fora dos Estados Unidos bandidos. Então o Lula gosta de bandido. Essa é a história. Não está colando, tá pequena na rede social, mas é importante para vocês saberem. Foi tentar correr atrás disso. A maioria das pessoas, pelo que a gente viu até agora, são pessoas como eu, como você, pessoas comuns que foram lá tentar a sorte, tentar a vida, cruzaram a fronteira das mais variadas maneiras, ou pelo México, ou chegou como turista e foi ficando, enfim. Chegaram lá, começaram a levar a sua vida e agora foram deportados. É comum que pessoas viajem acorrentadas nesses voos? Em certa medida, sim. Tá? Sim. Então não é inédito, primeira coisa. Vamos deixar claro aqui, não é inédito. Não adianta a gente passar lero-lero pra frente, né, pessoal? Não é inédito. Já aconteceu outras vezes, já. Isso acontece porque, veja, dentro da lógica dessa expulsão, com a qual eu não concordo, tá? Mas vamos pegar a lógica da expulsão. As pessoas são presas nos Estados Unidos. A partir daquele momento são tratados como ilegais, que estão de fato cometendo algum tipo de crime, né? Que estão agindo contra a lei. Nesse momento são colocadas em aviões para serem deportados. Muitas vezes esses aviões são aviões militares, como era o caso desse avião aqui agora, tá? Então não é um avião que você está imaginando que vai todo mundo sentado em três poltroninhas um do lado do outro, que passa o serviço de bordo para dar para você a barrinha de cereal. Não é assim, são aviões militares. Esse avião, eu não consegui ter tempo de olhar ontem o modelo, mas pelo que eu vi das fotos, é um avião de paraquedistas, usado também para isso, porque tem aquela coluna central e lugares laterais para você sentar. Então você vai sentado um do ladinho do outro assim, na lateral,
E no centro você vai sentado de costas para uma pessoa, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, não há nenhum tipo de conforto, obviamente. Essas pessoas são algemadas e acorrentadas. Dentro da lógica dessa operação, que é uma operação militar, veja bem, eu vou deixar bem claro, eu não concordo com absolutamente nada. Eu não concordo com a visão de mundo que imigrante é criminoso e que tem que ser expulso, tá bom? Agora, dentro dessa lógica, que é uma operação militar, faz sentido que as pessoas sejam acorrentadas, porque você tem 100 pessoas em um avião que estão sendo levadas contra a própria vontade de volta para o seu país, e obviamente se você deixá-las soltas, pode ter uma revolta dentro do avião, né? Pode ter uma briga generalizada, podem se apossar de armamentos, pode acontecer uma tragédia, pode o avião cair, pode o avião explodir, pode acontecer qualquer coisa. Imagina se as 100 pessoas levantam ali e começa uma briga com os militares, não tem um militar por pessoa dentro do avião, não é homem por homem, mesmo que fosse. Podem roubar arma, pode explodir um explosivo, podem tomar controle da aeronave, a aeronave pode cair. Então, dentro da lógica da expulsão, com a qual eu vou repetir, eu não concordo, calma aí vocês. Estou explicando porque é que, nesta lógica, é explicado porque as pessoas são algemadas. O grande problema é que elas desceram no Brasil algemadas, trocariam de aeronave no Brasil, em Manaus, para ir para Belo Horizonte, algemadas em solo brasileiro. E essa é a questão. Os militares estadunidenses não têm poder e jurisdição para fazerem isso. Por quê? Os nossos irmãos brasileiros que pousaram em Manaus, vindos em um avião militar, algemados, sofreram esse tipo de situação por determinação de um governo estrangeiro. Tá bom? Então o Brasil não tem controle sobre o que acontece lá fora, em país nenhum. Imagine você que você está num país onde é proibido roubar e se roubar vão cortar a sua mão, né? Ou você está num país onde tráfico de drogas é penalizado com pena de morte. O que já aconteceu com brasileiros, aliás, se não me engano é a Indonésia, né, o Gabriel, que penaliza com pena de morte. Indonésia, acho que China também. Pouco se pode fazer, né? Pouco se pode fazer. Já teve brasileiro que foi assassinado na Indonésia pelo Estado porque estava traficando drogas. Agora, imaginem se esse brasileiro, na hipótese da Indonésia, condenado à pena de morte na Indonésia, tivesse lá uma vitória judicial e fosse deportado pelo Brasil. A Indonésia poderia trazer esse brasileiro da maneira como fosse. A partir do momento que ele pousasse no Brasil, ele não poderia estar algemado e não seria condenado à pena de morte, porque esse crime não existe no Brasil. Vocês entenderam? Então, quando os nossos connacionais pousaram em Manaus, eles não poderiam ter caminhado no aeroporto de Manaus em direção a um outro voo algemados. Isso não compete a país estrangeiro nenhum tomar esse tipo de decisão. Esse é o ponto 1. Ponto 2, denúncias de tortura de vários brasileiros que desceram nesse voo, inclusive com imagens, que apanharam, foram torturados dentro do avião pelos militares dos Estados Unidos. Então nós temos aqui a PF que vai investigar as denúncias de agressões contra os deportados. Olha aqui as imagens, né? Isso aqui é a imagem de uma pessoa e isso aqui é a imagem de outra pessoa. A PF no Amazonas instalou um procedimento para apurar as denúncias de agressões sofridas por brasileiros deportados nos ELAs. Não é denúncias de supostas agressões, né? Se são denúncias de agressões. A palavra denúncia já indica que não necessariamente seja um fato comprovado. Alguém está denunciando uma agressão, não se denuncia uma suposta agressão, né? Imagina, Gabriel, você chegar na delegacia e falar: eu vim aqui para denunciar um suposto roubo do meu celular. Não, você vai denunciar o roubo. Não é assim que funciona. E aí a polícia vai investigar. Eventualmente você pode estar mentindo, seu celular não foi roubado, né? Você está querendo dar um golpe no seguro do celular, por exemplo, né, Gabriel? Mas você denuncia um crime, você não denuncia um suposto crime, né?
A informação foi revelada pelo Fantástico, né? A investigação será encaminhada para o Departamento dos Estados Unidos responsável pela imigração, que sob o governo Trump vai nem olhar. O procedimento também será compartilhado com órgãos internacionais de cooperação. As agressões teriam acontecido no voo que desembarcou em Manaus na noite de sexta-feira. Nós que nos rebelamos contra eles porque eles iriam nos matar, disse Carlos Vinícius Jesus, 29 anos. O avião parou 3 vezes lá em Louisiana, no Panamá e em Manaus. Nós que paramos o avião, senão ia cair tudo, disse o Carlos Vinícius aqui. A gente não sabe exatamente o que aconteceu dentro do avião. Ele afirmou que eles foram agredidos por causa do calor. O ar-condicionado da aeronave apresentou um problema técnico. Eles bateram na gente porque a gente estava com calor e a gente não queria ficar preso no avião. O voo foi interrompido em Manaus na noite de sexta-feira após a falha no ar-condicionado. No sábado, os deportados decolaram em uma aeronave da FAB em direção a Confins. Portanto, para Minas, onde eles deveriam ir, né? Foi uma aeronave brasileira que levou eles de Manaus a Minas, obviamente não mais acorrentados. Deportados mostraram fotos, apresentaram para reforçar a denúncia de agressão física. As imagens recebidas pelo UOL mostram lesões nas mãos, braços, peito e costas. A deportação desses brasileiros já estava prevista desde o governo Biden, como eu falei aqui, e informou o próprio Itamaraty ontem ao UOL. Segundo a pasta, isso é fruto de um acordo que começou em 2018, durante o governo Trump, e aqui no Brasil o governo Temer, né? E se estendeu nos anos seguintes com uma série de deportações. Os deportados, entre eles 88 brasileiros, que dormiram de forma improvisada em Manaus, pousaram em Confins no sábado. Chegaram em Manaus algemados e com os pés acorrentados após o ar-condicionado do avião falhar. O grupo aparece em um vídeo na pista de pouso, deixando a aeronave com algemas. Eles andam com dificuldades com os pés acorrentados. Em outro momento da gravação, os deportados estão em uma sala de espera, deitados em colchões e comendo. No sábado, o governo Lula falou em desrespeito aos direitos fundamentais. Lá no Fantástico tem a matéria completa, com os vídeos, aliás, né, dos deportados, em vários momentos, mostrando inclusive essa questão das algemas, né? E as frases aqui das pessoas que estavam no avião. O inferno foi uma tortura, disse uma pessoa, 50 horas com o braço, barriga e pés acorrentados, falou outra pessoa. Braços roxos, pernas roxas, algemas o tempo todo. Foi uma situação muito crítica, coisa de filme mesmo. Esse é o relato de algumas pessoas que estavam dentro do avião. Bom, o Bolsonaro falou que faria o mesmo, tá? Então, só para deixar claro aqui, se você mora nos Estados Unidos e apoia esse tipo de gente, saiba que se você for deportado, seu mito dirá, bem feito, problema seu, vota em mim de novo que eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Farou ontem. Falei o mesmo que o Trump. Lula fez reunião com Mauro Vieira para avaliar a posição sobre a crise com os Estados Unidos. Reporta hoje o Jamil Chad aqui lá no UOL. Lula fará uma reunião hoje com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para avaliar os próximos passos do Brasil em relação à crise migratória com os Estados Unidos. A reunião entre Lula e Vieira acontece no Palácio do Planalto hoje às 10h30 da manhã. No sábado, Lula foi informado sobre o caso dos deportados que chegaram em Manaus. O presidente pediu que a FAB enviasse um avião para enviá-los a Confins, o que aconteceu na noite do mesmo dia. O governo brasileiro, reporta o Jamil Chad hoje aqui, quer manter cautela. O UOL apurou que a reunião foi marcada às pressas para determinar a posição do Brasil nos próximos dias. Inicialmente, o governo queria manter cautela diante da situação dos brasileiros em Manaus, que relataram supostas agressões e maus tratos no retorno para o Brasil. Apesar da cautela, o Brasil está sob pressão para mostrar a liderança regional e dar uma resposta diante da retaliação de Trump contra a Colômbia, um país considerado aliado. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou no sábado o tratamento degradante dos brasileiros. O governo norte-americano prepara uma nota para comentar a reação do Brasil. Washington pretende se posicionar a respeito da nota brasileira sobre o tratamento aos brasileiros expulsos no país por imigração ilegal. A Colômbia recusou os aviões, né? Como a gente tinha falado, 2 aviões militares que estavam sendo deportados. Países latino-americanos convocam reunião urgente em meio à crise com Donald Trump. Honduras, que ocupa interinamente a presidência da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, convocou uma reunião com urgência para o próximo dia 30.
A convocação, portanto, daqui a 3 dias, né? A convocação acontece em meio à crise com os Estados Unidos. O texto da presidente de Honduras, Xiomara Castro, diz que a reunião discutirá imigração, meio ambiente e unidade latino-americana e caribenha. O encontro acontecerá de forma híbrida às 11 horas do horário de Honduras, portanto, na próxima quarta, né? Quinta-feira, né, Gabriel? A Colômbia protagonizou nesse final de semana esse conflito, então, né, com os Estados Unidos. Tem uma informação importante, eu não sei se está aqui. Enquanto a CELAC é convocado, o governo Trump fará uma forte pressão sobre a região, né? Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos para esses assuntos, escolheu visitar a América Central como seu primeiro destino internacional desde que assumiu a diplomacia do Trump. Ele irá nessa semana para o Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica e República Dominicana. O tema da imigração está no centro da conversa. Tem uma informação importante que é sobre a própria presidenta, lá não diz aqui, né? A própria presidenta de Honduras, que é a Xiomara Castro, umas 2 semanas atrás, ela também falou sobre essa questão da imigração, também se posicionou contra a maneira como os Estados Unidos estão fazendo agora o procedimento de expulsão de imigrantes e ameaçou que vai fechar um entreposto militar dos Estados Unidos em Honduras caso isso tensione. Então veja. Veja como há diferenças de tratamento. E a gente vai ter que tentar entender ao longo do tempo agora por que há essas diferenças. A presidente de Honduras deu essa declaração, ameaçou fechar uma base militar em Honduras. Por enquanto, nada aconteceu com ela. O México, soubemos hoje, já havia negado na semana passada que aviões militares dos Estados Unidos pousassem em seu território com deportados. Por enquanto, nada aconteceu com o México. Então, a gente pode imaginar que o Gustavo Petro tomou a mesma medida já sabendo que a presidenta do México tinha tomado tal medida. Mas, contra a Colômbia, o Trump foi para cima. Muito possivelmente, claro, porque é um alvo de mais baixo custo do que o México. Né? E talvez não seja um alvo de tão baixíssimo custo quanto Honduras. Então, talvez, eu estou imaginando aqui, como o Trump não retaliou Honduras e não retaliou o México e retaliou a Colômbia talvez seja um país com um tamanho suficiente para mostrar para a América Latina e para o mundo que o Trump não está para brincadeira. Né? Olha, pegamos a Colômbia, que não é um país quase insignificante no ponto de vista geopolítico, né? Quase insignificante como Honduras, porque se fizesse o que fez com a Colômbia com Honduras, não assustaria tanto, concordam? É Honduras também. Né? Quem se importa? Estou falando em termos de geopolítica, né, gente? Um país minúsculo, assim, não conta nada na geopolítica do mundo. Né? Não ia assustar ninguém. Se você vai para cima do México, como fez com a Colômbia, não é bem assim também. Já é um país muito grande, fronteira com os Estados Unidos, né? Tem uma relação comercial ali de ultra complexa, a coisa não é bem assim. Então veja, a se confirmar, e foi divulgado pelo próprio governo dos Estados Unidos, que o México negou o pouso de voos e a Colômbia negou também, a gente começa a tentar entender por que o México não sofreu a mesma retaliação que a Colômbia. Então a Colômbia talvez esteja no meio do caminho, não é um país tão pequeno, não é um país tão importante para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo a Colômbia é ultra dependente dos Estados Unidos, muito dependente dos Estados Unidos. E tem um fator interno também, que o governo Petro é um governo isolado, né? É um governo isolado. Perdeu as eleições de meio de mandato no ano passado, que foram as mesmas que tem no Brasil, né? As regionais e municipais, perdeu. Tem eleição em maio, vai para uma reeleição muito difícil. A imprensa toda é contra o cara, a elite toda é contra o cara, porque quer pegar o poder de volta, e os Estados Unidos sabendo disso e sabendo que o grande empresariado da Colômbia depende dos Estados Unidos diretamente, foram para cima, porque saberiam que seria uma batalha fácil de ganhar, e foi fácil. Foi fácil. Foi, até certo ponto, até humilhante. Né?
a ver como o Petro vai sair dessa história. Se sai fortalecido com o apoio popular, que ele tem ainda. O Petro é um cara que consegue ir para a rua, fazer comícios e lotar praças, né? Da América Latina, dos presidentes aí de esquerda, talvez seja o único que consiga fazer isso ainda. Né? Como liderança, talvez o Evo Morales na Bolívia, não sei. Mas o Petro, com certeza, a gente vê com frequência muitas imagens aí de praças realmente com muita gente. Então tem apelo popular, tem essa liderança popular, porque é um governo, o primeiro governo de esquerda, ainda tem essa coisa toda, né? As pessoas ainda muito emocionadas ali, pegando junto, né? Agora, a ver como vai sair. Em si, para cima do México, o Trump não foi ainda. Né? Poderia ter ido, os casos são iguais. Não, voo desse jeito aqui não entra. Falou a presidenta do México e falou o presidente da Colômbia. A de Honduras falou, se vocês continuarem assim, a gente vai fechar a base militar de vocês. Né? Então, só para a gente começar a pensar como a coisa está andando aí, ficaremos de olho nessa reunião que acontece daqui a 3 dias, para ver que tipo de medidas, né, os países da América Latina podem tomar. E claro, não chegam juntos lá, porque com certeza a Argentina não vai participar, né? Ou se for participar é só para bagunçar, enfim. A gente vai ver como a coisa vai andar por lá também. A BBC News Brasil fez um perfil, né, do que estão chamando de czar da fronteira, né? É curioso que czar é uma palavra russa, né? É, tudo bem. A imprensa tem as suas, né, também. Do Trump, que promete comandar as deportações em massa, o Tom Homan foi encarregado pelo Trump de cumprir a promessa de realizar a maior campanha de deportação da história do país. Tem um perfil dele, portanto, publicado pela BBC News Brasil, que é republicado em vários lugares. Esse aqui, no caso, é lá no G1, né? Gente, vamos lá para 2 notícias importantes que a gente vai explorar mais no ICL Notícias primeira edição daqui a pouquinho também, nesse caso aqui com o Guilherme Amado e com a Juliana Dalpiva. 2 coisas. Primeiro, no sábado à noite, né? No sábado de madrugada, aliás, eu acho que já era 1 da manhã, o colunista Hélio Gaspari publicou na sua coluna a delação do Mauro Cid. Completa. Delação completa do Mauro Cid. Tá? Nada muito além do que já se sabia, né? Porque já tinha vazado trechos e com esses trechos tinha uns pedaços também lá no inquérito da Polícia Federal e tal, mas a gente nunca tinha lido publicamente assim a delação, né? A primeira delação, a primeirona aquela delação do Mauro Cid, tá lá toda na íntegra, já tá na internet, aí você pode acessar, ler se você quiser, né? E aí talvez a principal repercussão é que o Mauro Cid, nessa primeira delação, disse que Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro eram parte da ala mais radical e ficavam fustigando o Jair ali para dar golpe. Tá? Isso talvez seja a informação mais importante que não tinha ficado claro ainda, até a gente conseguir ter acesso a essa delação completa. Então o Cid disse, na sua primeira delação para a PF, que tanto a Michele quanto o Eduardo ficavam ali cutucando o Jair, falando, vai meu filho, vai, vamos lá. Vamos pra cima, né? O Mauro Cid, no seu primeiro depoimento, portanto, de colaboração premiada, disse que a ala mais radical do grupo, que defendia um golpe de Estado no Brasil em 2022, incluía Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. A íntegra do depoimento, datada de 28 de agosto de 2023, foi publicada pelo colunista Hélio Gaspari. Tais pessoas, disse o Cid, conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado. Afirmavam que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos colecionadores, né, dos CACs, né, os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, para dar o golpe, diz a transcrição. Ou seja, o Cid falava o seguinte, essa galera ficava fustigando o Bolsonaro e falava para ele, olha, vai lá, vamos lá, faz uma intervenção aí, fecha o TSE, sei lá eu o que vai fazer, lê a minuta na televisão, não sei, porque o povo está do seu lado. E uma coisa que eu sempre falei no programa aqui, os CACs estão do seu lado. Quem acompanha Desperta sabe quantas vezes eu falei que vários desses clubes de atiradores e caçadores tinham sido montados com uma ideia de milícia privada. São todos? Não são todos. Tem gente que faz tiro desportivo, tem gente que gosta de atirar e não tem problema nenhum. A pessoa bota um alvo lá e dá um tiro no alvo. Entendeu? Problema dela. Beleza, tá tudo certo. Né? Agora,
A gente sabe que vários foram montados com o intuito de milícia privada. Milícia de rico, né? Porque quem que pode comprar esses armamentos caros no Brasil? Pobre não é, né? Então até dentro da lógica, né, Gabriel, de não, agora a gente pode fazer a nossa defesa. Quem que pode fazer a própria defesa, Gabriel? Quando o armamento custa 4, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, não é pobre, né? Então, na verdade, é a autodefesa de quem tem grana para gastar. E foram montados vários com o intuito de milícia privada. Para isso ser dito para o presidente, é porque sabiam que alguns CACs, ou boa parte deles, deve ter sussurrado no ouvidinho aí, né, do Eduardo, falando, não, se o presidente for, a gente vai junto. A gente vai brincar de Rambo. Vamos pra rua. E eu conheço gente que me falou, eu conheço gente que comprou a arma para evitar a invasão comunista na eleição de 2022, tá? Eu conheço, ninguém me contou. Pessoa próxima, era próxima. Agora, graças a Deus, foi com Deus, né? Não faz a menor falta. Me falou, estou comprando arma, me falou, estou comprando arma. Aliás, me falou não, me confessou depois que eu peguei a pessoa falando com outra pessoa. Eu peguei o papo ali e fui falar com essa outra pessoa, que era muito próxima de mim, e falei, que vocês estavam, que papo é esse? Aí confessou, não, estou comprando arma porque vai ter invasão comunista em 22, se o Lula ganhar. Tá? Então não foi uma pessoa só, foram várias que estavam organizadas para isso. E que se a corda estourasse, iam para a rua brincar de Rambo. Não são poucas. E agora está confirmado aqui pela descrição do Cid, né? O relatório final da investigação da PF sobre a trama golpista, concluído 1 ano e 3 meses após o depoimento de Cid, não traz Michele e nem Eduardo entre os 40 indiciados. Ou seja, o Cid falou sobre, mas a Polícia Federal, na sua investigação, não encontrou provas suficientes para indiciá-los. Por quê? Delação é meio de prova e não prova. Delação é meio de prova. Delação é um meio para se obter provas. Mas não é prova. Não basta falar, precisa provar. Há se debater depois se as provas sobre os 40 indiciados são sólidas ou não, se são provas diretas ou não são provas diretas, se depois das denúncias individualizadas, essa delação baseada em provas coletadas pela PF vai ser o suficiente para condenar cada um dos denunciados, dos futuros denunciados. Isso é um outro debate, tá? O que temos aqui, de certo modo, enfraquece um pouco a ideia de quem fala, olha só, tudo é só o Cid falar que estão indiciando. Não, veja só, o Cid falou que o Eduardo e a Michele ficavam fustigando o Bolsonaro para dar um golpe de Estado e dizendo que o povo e gente armada e organizada estaria do lado dele, né? Isso, se fosse, assim, moleza, poderiam entrar aí como parte do planejamento do golpe de Estado. Não poderiam? No entanto, a Polícia Federal decidiu que não havia provas suficientes contra eles. Então, dá uma segurada, dá uma amenizada no argumento de que estão colocando todo mundo no inquérito politicamente. Nesse caso, a PF tecnicamente falou, não tem provas. Foram citados na delação, a delação não é suficiente. O Cid falou, mas não pôde provar. Então, eles não entrarão como indiciados. O nome da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, sequer é mencionado na investigação da PF, né? Eduardo é citado apenas de forma lateral. A matéria completa, portanto, está lá no iclnoticias.com.br. E uma outra notícia importante, os bastidores, né, que a Juliana Dalpiva trouxe hoje, os detalhes inéditos sobre o dia da prisão do Braga Neto. Tem bastidores aí sobre como foi o dia da prisão do Braga Neto, como ele reagiu, as coisas que ele falou, né? Então, uma matéria muito interessante, está lá no iclnoticias.com.br, depois a Ju vai estar no programa para comentar isso com a gente. Olha, para encerrar o programa, muito rapidamente, saiu uma pesquisa Quest, agora, 7 horas da manhã. A pesquisa completa está aqui, sobre a aprovação do governo Lula. Eu não vou me estender na pesquisa, porque a gente pode aprofundar ela mais ao longo do dia, e se der tempo eu vou trazer ela aprofundada amanhã, tá? No geral, a pesquisa é muito ruim para o governo Lula. Queda de aprovação, aumento de desaprovação, geral,
tá? Geral, jovens, mais velhos, gente de meia idade, católico, evangélico, gente que ganha pouco, gente que ganha muito, gente com baixa escolaridade, gente com alta escolaridade, queda de aprovação no Nordeste, a subida de desaprovação absurda no Sul. Não tem nada bom aqui. Não tem nada bom. O que é que pegou de fato para dar a porrada nessa última pesquisa? 2 coisas importantes. Inflação, 3 aliás. Inflação, a crise do Pix, né, que foi a pior do governo, e a questão da comunicação, porque a imensa maioria das pessoas dizem que só recebem informação negativa sobre o governo. Então não é que necessariamente a realidade é de 75% ruim, mas as pessoas falam, eu passo o dia inteiro recebendo coisa negativa do governo no meu celular. E aí não sabemos o que é falso, o que é verdadeiro, o que é descontextualizado, o que é forçado, o que é justo, o que é injusto. Na pesquisa diz, a imensa maioria das pessoas passa o dia inteiro recebendo notícia negativa do governo. Essa é a parte que eventualmente cabe à comunicação. Agora, a crise do Pix e a inflação foi o que bateu forte na população para a queda de aprovação do Lula pela primeira vez aqui, né? A aprovação do trabalho do Lula, se está fazendo um bom governo ou não, pela primeira vez desde fevereiro de 2023, ou seja, início do governo, a gente está vendo aqui pela primeira vez, a maior parte das pessoas dizem que Lula não está fazendo um bom trabalho. É a primeira vez que as linhas se cruzam e invertem tendência, tá? A margem é pequena, mas já vinha numa indicação desde maio de 24, mais ou menos isso, né? Abriu um pouco, subiu e agora a gente tem essa linha sendo invertida, tá bom? A pesquisa é enorme, né, gente? Mas olha só, olha a aprovação no Nordeste, como caiu aqui, ó. Muito, né? Não é pouco, não. Olha como sobe a desaprovação no Nordeste de outubro de 2024 até agora, de 26 para 37, segundo a pesquisa Quest. Desaprovação no Sul, olha como sobe lá, né? Para quem está acompanhando pela televisão. Olha aqui, ó, como cai a aprovação entre mulheres, sobe a desaprovação entre homens, é generalizado. Jovens desaprovam mais também, de 60 anos ou mais também, não tem nenhum dado bom aqui. Não tem nenhum. Ensino fundamental caiu a aprovação também, desaprovação subiu o ensino médio, ensino superior se manteve alta, né? A desaprovação. Até 2 salários mínimos caiu a aprovação também, subindo a desaprovação de quem ganha pouco. Isso aqui a gente pobre, tá? Aqui também sobe a desaprovação, aqui se mantém alta, não cai, né? Entre católicos cai a aprovação, sobe a desaprovação, entre evangélicos sobe a desaprovação, cai a aprovação. Então, não lembro de ter visto uma tela boa, né, em relação ao Lula e ao governo. Se der tempo, a gente vai explorar melhor essa pesquisa amanhã, tá bom? Pesquisa, fotografia de momento, cada instituto tem a sua metodologia, não é a verdade consolidada do universo, pode ter erro, pode ter imprecisão, um milhão de coisas, mas a gente vai acompanhando e mostrando as fotografias aqui das principais pesquisas do Brasil. Beleza? Muito bem, daqui a pouco eu tô lá no CL Notícias, primeira edição. O Desperta volta amanhã às 7 horas da manhã. Muito obrigado, um beijo e tchau. Os juros no Brasil estão voltando para os níveis mais altos em muitos anos. O dólar está atingindo os níveis mais altos que jamais tinha atingido. De quem que é a culpa? É do mercado externo? É da Faria Lima? O que vai acontecer daqui em diante? Como é que vai ser esse ano de 2025? Pois é, o ano vai ser extremamente difícil e muitos riscos vão se colocar. Não só para investidores, mas para todo mundo, porque economia mexe com a vida de todo mundo. A boa notícia que eu tenho para vocês é que no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar a minha aula O Mapa da Mina. A mesma aula que eu dou há vários anos, onde eu faço um resumo de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, usando para isso os principais relatórios produzidos pelo FMI, pela ONU, pela OCDE, por bancos, por instituições, universidades, e coloco de uma maneira que todo mundo pode entender, todo mundo mesmo quem não sabe nada de economia. E faço minhas previsões para o ano. Aí fica muito mais fácil vocês conseguirem navegar nesses mares tão perigosos. Se inscreve e chame seus amigos para participar. Dia 30 a gente está junto.